Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 116. Quando Mônica saiu, as pessoas da base finalmente saíram. Assim que saíram, ficaram surpresos com a visão diante deles. Bondade! 30 peças de placas de liga de aço apareceram diante de seus olhos, e sem saber da situação, pensaram ter entrado em um bunker subterrâneo. Davi! Você fez tudo isso? Arnold perguntou incrédulo enquanto batia nas placas de aço. David sorriu e acenou com a cabeça, deixando Arnold ainda mais surpreso. Uau! Com essa defesa na base, até o rei zumbi choraria e iria embora. David, você é realmente incrível! Arnold exclamou, levantando o polegar para David. Sally e Duke também olharam para ele com espanto. Eles não podiam acreditar que em apenas uma manhã David tivesse reforçado tanto a defesa da base. Veja, cada uma dessas placas de liga de aço pesa pelo menos 1000 quilos, e David as organizou sem esforço. O grupo não pôde deixar de ter uma apreciação renovada pela força de David. Ao olharem para os rostos surpresos de todos, David sorriu levemente. O que ele fez agora foi apenas defesa física da base. Embora pudesse resistir a alguns zumbis de baixo e até mesmo de alto nível, provavelmente não seria muito eficaz contra zumbis inteligentes como aqueles com intelecto superior. Ao mesmo tempo, a voz do sistema soou em seus ouvidos. Jim! Parabéns, anfitrião, por concluir a atualização inicial do sistema de defesa física da base. Nova missão desencadeada. Atualize a base para uma base do apocalipse. Tempo: 8 dias, 15 horas, 53 minutos. Ao ouvir a voz do sistema, David franziu a testa ligeiramente. Atualizar a base para uma base do apocalipse? O sistema detectou a confusão de David e falou novamente em seu ouvido. A base do apocalipse é a base mais formidável durante o apocalipse, capaz de resistir a todas as calamidades apocalípticas, incluindo ataques de zumbis. Os sobreviventes na base do apocalipse podem aprimorar suas próprias habilidades sobrenaturais com base no nível de avanço da fortaleza. De baixo a alto, a base pode ser atualizada para 6 níveis: ferro negro, bronze, prata, ouro, diamante e rei. À medida que David ouvia a explicação do sistema, ele gradualmente entendeu. Ele então perguntou calmamente em sua mente. Como posso atualizar a base? Ele sabia que atualizar a base definitivamente exigiria alguns recursos. Se fossem apenas cristais, ele não precisava se preocupar porque a quantidade de cristais empilhados em seu armazém era impressionante. No entanto, ele sentiu vagamente que atualizar a fortaleza não seria tão simples quanto apenas cristais. Afinal, tratava-se de uma questão relativa à sobrevivência dos sobreviventes e ao seu esconderijo. Para atualizar a base para o nível ferro negro, são necessários 10.000 cristais primários. Para atualizar a base para o nível bronze, são necessários 10.000 cristais intermediários. Para atualizar a base para o nível prata, são necessários 10.000 cristais avançados. Ao ouvir o preço do sistema, David não pôde deixar de contrair o canto da boca. Gastar 10.000 cristais primários para atualizar a base para o nível ferro negro era aceitável para ele, mas o nível bronze exigia cristais intermediários, e o nível prata exigia cristais avançados. David não pôde deixar de pensar. Isso é uma atualização ou um roubo? Estes são cristais de alto nível. Mesmo sendo um magnata dos recursos como ele, o número de cristais avançados em seu armazém era extremamente limitado. Além disso, David sabia que quanto maior o nível base, maior a qualidade dos cristais necessários. Quem sabe, talvez um rei.
Base de nível exigiria todos os tipos de cristais especiais. Acho que você deveria dar uma olhada em. David pensou que poderia viver despreocupado neste mundo, com cristais ao seu redor. Mas após a oferta do sistema, ele ficou em silêncio porque percebeu, em um instante, que mesmo que desse tudo o que tinha, só poderia atualizar sua base para o nível ferro preto. No entanto, considerando a importância da base do juízo final, David assentiu silenciosamente. Quanto maior o nível da base, mais forte será o apoio aos membros da sua equipe. Eles nem precisariam consumir cristais para atualizar suas habilidades. Quando David calculou, descobriu que valia a pena. Então ele decidiu que nos próximos dias ele caçaria zumbis diligentemente para obter cristais. Não havia outra maneira. O caminho a seguir era longo e árduo, e grandes responsabilidades recairiam sobre eles. Para garantir a força de sua equipe, ele precisava estar totalmente comprometido. Neste momento, David decidiu gastar 10.000 cristais juniores para atualizar sua base para o nível ferro negro. Ele olhou para sua base e silenciosamente chamou o sistema. Jim. A intenção do anfitrião de gastar 10.000 cristais juniores foi detectada. Atualizando a base para a fortaleza de nível de ferro preto. Por favor, confirme, anfitrião. Confirmado. David afirmou decisivamente em sua mente. Jim. A base está sendo atualizada. David ficou de lado, observando as mudanças na base. De repente, uma onda de energia emergiu de todos os lados. Essa energia envolveu rapidamente toda a base. Depois de alguns minutos, a energia se dissipou. Jim. Parabéns, anfitrião. Base atualizada para a base de ferro preto. A mensagem do sistema da base sendo atualizada para uma fortaleza ressoou nos ouvidos de David, levando-o a olhar ansiosamente. Em um instante, a base comum pareceu ter uma sensação metálica sutil. Não apenas as paredes, mas até as paredes de suporte emitiam um leve brilho metálico. No entanto, a aparência da fortaleza ainda parecia coberta de cimento, sem quaisquer alterações perceptíveis se não observada com atenção. Com esta atualização, David transformou com sucesso a sua base numa fortaleza de ferro negro, melhorando ainda mais as suas capacidades defensivas. Vendo a atualização concluída, David sorriu. Tinha que ser dito que valeu a pena gastar aqueles 10.000 cristais juniores. Apenas essas paredes metálicas de suporte poderiam resistir a muitos ataques de sua equipe. Entrando na fortaleza, David notou que o interior permaneceu praticamente inalterado. No entanto, assim que ele entrou, uma aura invisível infiltrou-se instantaneamente em seu corpo. Essa aura era tão confortável quanto o fluir de uma fonte ou de um riacho murmurante. De repente, sob a influência dessa aura, David sentiu uma onda repentina em seu coração. Eu alcancei o nível 6. Sentindo a agitação em seu coração, David ficou surpreso. Ele não esperava que uma base de nível ferro negro lhe concedesse tal impulso. Instantaneamente elevou-o ao nível 6, excitando-o. Se as coisas continuassem assim, aumentar o nível de seu time seria como uma brincadeira de criança. Os outros também ouviram as palavras de Davi e se aproximaram rapidamente, com os rostos cheios de espanto. Você se tornou um super-humano nível 6? David assentiu. Sally olhou para David, seus olhos aparentemente querendo dissecá-lo. Arnold, Sophie e Duke olharam para David como se ele fosse um monstro. David sorriu levemente e disse: Não olhe para mim com olhos tão estranhos. Eu subi de nível apenas um nível. Mas suas palavras imediatamente provocaram raiva. Como você poderia chamar de se tornar um super-humano de nível 6 apenas subir de nível em um nível? Capítulo 117. Invisível para os outros, David tomou uma atitude decisiva. Após um momento de contemplação, ele percebeu que atualizar a base exigiria mais cristais de diferentes níveis. Portanto, ele decidiu levar sua equipe para caçar hoje.
Seria uma boa oportunidade para avaliar a força e a cooperação dos membros da equipe. Agora que todos os membros da equipe despertaram suas habilidades e se tornaram sobrenaturais, David sentiu que era hora de aprimorar suas habilidades através de combates reais. Depois de compartilhar seus pensamentos com os outros, todos concordaram com a cabeça. Especialmente Arnold. Desde que se tornou um sobrenatural de segundo nível, ele não demonstrou totalmente seu poder de lobisomem. Então, quando ouviu a sugestão de David, ficou ansioso e pronto para tentar. Sophie e Sally também pareciam animadas. Apenas Duke parecia sobrecarregado, com um traço de ansiedade no rosto. David imediatamente entendeu suas preocupações e caminhou até ele, dando tapinhas em seu ombro de forma tranquilizadora, dizendo: durante a batalha, você pode controlar as sombras do inimigo à distância. Fique atrás de nós e nós o protegeremos. Somos uma equipe e não vamos deixar nada acontecer com você. David sabia que Duke ainda estava se recuperando de uma overdose de cristais de baixo nível, então provavelmente estava preocupado que sua condição pudesse atrapalhar a equipe durante o combate real. É por isso que ele falou aquelas palavras reconfortantes. Ao ouvir a garantia de David, Duke ergueu a cabeça com entusiasmo, olhou para ele com gratidão e acenou com a cabeça pesadamente. Depois de despertar suas habilidades sobrenaturais, a confiança de Duke aumentou, acreditando que ele poderia derrotar qualquer zumbi com seus poderes. Mas quando ele testemunhou David salvando-o ontem, ele abandonou essa ideia porque sabia que sua força era insignificante comparada à de David. Vendo a expressão ansiosa de todos, David começou a preparar a equipe para sair em busca de zumbis. Quando estavam prestes a sair do estacionamento subterrâneo, David olhou para os carros e teve uma ideia repentina. Se eles viajassem a pé em busca de zumbis, sem dúvida consumiria muito tempo e limitaria a sua mobilidade. Isto reduziria enormemente a sua eficiência e aumentaria o risco de não conseguir escapar do perigo a tempo. Então David decidiu que todos iriam dirigir em busca de zumbis. Isto não só aumentaria a sua eficiência operacional, mas também lhes permitiria evitar zumbis de nível quando encontrados. No entanto, antes disso, David decidiu fazer uma grande reforma nesses carros. Em sua vida passada, David tinha visto pessoas comuns, sem habilidades despertas, dirigindo destemidamente seus carros modificados contra hordas de zumbis, superando alguns Esper em bravura. Portanto, David parou todos e se concentrou em uma versão modificada de um veículo off-road. Ele então recuperou secretamente algumas placas de aço, baionetas, lanças longas e outros dispositivos de armas do armazém. Na frente de todos, ele realizou uma série de modificações no veículo off-road modificado. Enquanto observavam David trabalhando ativamente, todos ficaram curiosos sobre o que ele estava fazendo. Depois de meia hora, David enxugou o suor do rosto e parecia satisfeito com sua obra-prima. Só então os outros entenderam com que David estava ocupado antes e olharam surpresos para a versão aprimorada do veículo off-road. Montadas na frente do veículo havia várias lanças de aço com mais de 1 metro de comprimento, exalando um tremendo poder de matar. Dezenas de facas curtas também foram fixadas nas rodas e nas laterais do veículo, e até uma placa de liga de aço foi adicionada ao teto. No geral, o veículo off-road parecia extremamente dominador, dando uma sugestão de uma máquina de guerra do juízo final. Oh meu Deus! Este não é apenas um veículo off-road, é um assassino de zumbis! Arnold exclamou enquanto olhava para o veículo de guerra, incapaz de resistir a tocá-lo. Os outros 3 também olharam em choque para a fera ameaçadora diante deles. Eles acreditavam que se essa coisa atacasse uma horda de zumbis, isso causaria estragos. Acho que você deveria dar uma olhada. Logo, os 4 entraram no veículo de guerra apocalíptico. No momento em que iam partir, o Little Black, abanando o rabo, saiu correndo da base. Ao ver Black, David imediatamente o pegou e o levou para dentro do carro. Ele acreditava que esta verdadeira experiência de combate aumentaria muito a força do Little Black.
Talvez até lhe permitisse subir de nível novamente e se tornar um cão infernal mais poderoso. David esperava que Cola também aparecesse, mas depois de esperar um pouco sem nenhum sinal disso, ele balançou a cabeça. Aquele cara provavelmente escapou para algum lugar novamente. Sem esperar por Cola, David ligou o veículo de guerra e saiu em disparada do estacionamento subterrâneo. O tempo estava bom hoje, com um sol quente e uma brisa suave. Olhando para as árvores exuberantes nas montanhas distantes, eles sentiram uma sensação de tranquilidade. Aproveitando a brisa confortável, todos sentiram uma sensação de nostalgia, como se fossem transportados para um mundo diferente. Desde que os zumbis desceram a este mundo, eles não experimentaram o calor do sol como antes. Então, quando de repente sentiram o calor do sol, seus corações se encheram de saudade. Eu gostaria que este mundo pudesse voltar a ser como era antes. Isso seria tão bom! Sally disse distraidamente enquanto se encostava na janela do carro. Até que os zumbis sejam erradicados, talvez nunca mais voltemos à felicidade que tínhamos antes, Arnold revelou sem rodeios a dura realidade para Sally, o que a deixou um pouco desanimada. Malditos zumbis! Eles destruíram nossa terra natal e mataram nossas famílias. Vou me certificar de matar mais alguns. Sally cerrou os punhos com força, falando com ódio intenso. Os outros também exibiam expressões de raiva, desejando poder encontrar os zumbis desprezíveis agora e desabafar suas frustrações. Sob a direção de David, o veículo de guerra atravessou rapidamente todas as ruas da cidade. Os edifícios destruídos que ladeavam as ruas faziam o mundo parecer ainda mais desolado. Todos sabiam que este lugar já foi próspero, com edifícios altos, belas paisagens e multidões movimentadas. As pessoas viviam em um mundo animado e extravagante, com a felicidade irradiando de seus rostos. Mas agora, eles já haviam partido deste mundo há muito tempo. Durante a viagem, zumbis espalhados ocasionalmente apareciam na estrada. Ao vê-los, David dirigiu-se decisivamente para eles e atacou. Em um instante, esses zumbis foram massacrados impiedosamente pelas longas lanças e facas curtas do veículo de guerra. Isso animou a todos, e dezenas de pessoas de baixa renda. Cristais de nível instantaneamente chegaram ao bolso de David. Com isso, David liderou a equipe para continuar sua jornada. De repente, um rugido incrivelmente penetrante irrompeu de um prédio. Capítulo 118. Ao ouvir o som, o coração de todos disparou. David imediatamente parou o carro e ouviu atentamente o som, que ficava cada vez mais alto e claramente repleto de uma pitada de raiva. Além disso, o som era distintamente diferente dos ruídos habituais de zumbis. Parecia um tipo de zumbi que eles nunca haviam encontrado antes. As sobrancelhas franzidas de todos se voltaram para David, pedindo silenciosamente sua decisão. David também ficou perplexo ao apurar os ouvidos para ouvir o som. Seja em sua vida passada ou no presente, ele nunca tinha ouvido esse tipo de som de zumbi antes. Depois de hesitar por um momento, David falou aos outros: "Desde que o encontramos, vamos testar sua força. Esteja pronto para qualquer coisa." Ele sacou decisivamente sua faca curta de liga leve e abriu a porta do carro, saindo. Ao ouvir as palavras de David, os outros também ficaram alertas. Embora eles sentissem que esse zumbi era extraordinário e sem dúvida mais forte do que alguns zumbis de baixo nível, muitas vezes era a presa formidável que trazia à tona sua força. Todos saíram do carro, seguindo David com cautela. De acordo com o arranjo anterior de David no carro, eles formavam uma formação em forma de flecha. David assumiu a liderança com sua faca, com Sophie e Sally do lado esquerdo e direito, respectivamente. Arnold e Duke seguiram na retaguarda. Este arranjo foi feito porque Sophie era uma usuária de habilidade de cura, e a habilidade de combate de Sally era visivelmente mais fraca. Caminhando ao lado deles, os três poderiam estar bem protegidos. O Little Black, liderando o caminho com seu cheiro, estava na frente. Desta forma,
Os 5 mantiveram a formação e caminharam lentamente em direção ao prédio. Abrindo a porta de vidro dilapidada, eles se depararam com cadáveres de zumbis de baixo nível, mutilados de maneira extremamente brutal. Parecia que eles tinham sido despedaçados por alguma coisa, com seus corpos quebrados em pedaços. Isso imediatamente deixou David perplexo. Poderiam ser outros usuários de habilidade, ele especulou em sua mente. No entanto, quando ele pensou no som penetrante e aterrorizante de antes, ele balançou a cabeça. Observando o estado horrível desses cadáveres de zumbis, ele não acreditou que fosse trabalho de usuários de habilidade. Usuários de habilidade que caçavam zumbis enfatizavam velocidade, precisão e crueldade. Eles nunca fariam tanto esforço para ferir gravemente um zumbi. Além de perder tempo, pode levar à diminuição da resistência e ao subsequente declínio de suas habilidades. Portanto, David permaneceu firme em sua crença de que o cérebro por trás disso estava nas profundezas do edifício e certamente não era um personagem comum. Com isso em mente, David aumentou sua cautela e examinou continuamente os arredores. Eles seguiram pelas escadas, avançando lentamente para o segundo andar. De repente, ao passarem por um corredor, o mesmo rugido enfurecido de antes ecoou de dentro. Blackie, na vanguarda, teve seu pelo instantaneamente eriçado e a aura de um cão infernal explodiu. Já tendo identificado a localização do inimigo, David não hesitou e ordenou: Little Black, vai! Ao ouvir a ordem de Davi, o Little Black correu em direção à silhueta enorme no corredor. O Little Black soltou uma série de grunhidos, atacando rapidamente a figura, e David rapidamente fez o mesmo. No entanto, quando viram a cena à sua frente, ficaram instantaneamente chocados e presos no local. Eles testemunharam um enorme zumbi parado no corredor, com um olhar estranho fixo neles. Em sua mão, segurava o braço de outro zumbi, enquanto os cadáveres de 5 ou 6 zumbis de baixo nível jaziam em uma pilha de carne desfiada a seus pés. Vendo esta visão horrível, o grupo ficou momentaneamente atordoado, dominado pelo medo. Zumbis comendo zumbis? Era algo que eles nunca haviam testemunhado antes. Eles levantaram a cabeça para examinar esta criatura brutal. O físico do zumbi era particularmente robusto, com os músculos ainda visivelmente expostos apesar da carne podre. Ele olhou para eles com uma expressão animada. Acho que você deveria dar uma olhada. O zumbi soltou o braço em decomposição de sua mão e emitiu um som áspero de ranger de dentes. Como se os considerasse como comida fresca, pronta para festejar com eles no momento seguinte. David franziu a testa ao ver esta criatura, e um nome surgiu em sua mente: Titã Zumbi. Instantaneamente, a testa de David franziu ainda mais. Ele tinha ouvido falar de titãs zombies em sua vida passada. Eles foram chamados de titãs devido à sua defesa incrivelmente forte, aparentemente sem pontos fracos em seus corpos. Além do mais, titãs zombies poderia melhorar sua própria classificação devorando zumbis de nível inferior. Na vida passada de David, ele só tinha ouvido falar deles, mas nunca encontrou nenhum. De acordo com as descrições de algum Esper, qualquer um que tenha encontrado um titã zumbi não retornou vivo. Até mesmo algum Esper poderoso teve o mesmo destino. Como resultado, muito pouco se sabia sobre titãs zombies. Olhando para o gigante diante deles, David ativou decisivamente sua lâmina espacial. Ele parecia antecipar que uma batalha feroz estava prestes a começar e ele tinha que dar tudo de si. Arnold imediatamente ativou seu modo lobisomem. Enquanto Duke deu um passo para trás, mantendo distância suficiente para garantir o uso de suas habilidades de controle de sombras. Afinal, como um super-humano da categoria de autocontrole, envolver-se em combate corpo a corpo seria suicídio. Sally ficou de guarda ao lado de Sophie, fazendo o possível para proteger o único super-humano curador de sua equipe. A batalha iminente estava prestes a começar, com o titã zumbi ainda olhando para eles e emitindo um som áspero. Sem lhes dar tempo para reagir, o titã zumbi deu um grande passo e avançou em direção a eles.
Parecia impaciente para se deliciar com comida fresca. Vá, Little Black! Ao mesmo tempo, David rapidamente deu o comando para Little Black. Ao receber o comando de David, Little Black rugiu e saltou diretamente para o Titã Zumbi. Ao mesmo tempo, chamas verdes do inferno irromperam de sua boca. O Titã Zumbi parecia imperturbável com o ataque repentino, estendendo suas mãos enormes e golpeando violentamente Little Black. Sua velocidade foi tão rápida que o grupo não teve tempo de reagir. Estrondo! Um som estrondoso soou quando Little Black foi instantaneamente enviado voando pelo Titã Zumbi. A força do golpe fez até mesmo tremer o ar ao redor. Vendo isso, David rapidamente abriu um portal espacial e moveu Little Black para o chão. Contudo, mesmo assim, Little Black estava deitado no chão, uivando de dor e com uma expressão de agonia no rosto. Ocasionalmente, falta conteúdo. Por favor, relate os erros a tempo. Capítulo 119. Little Black. Ao ver Little Black ferido, David não pôde deixar de sentir um aperto no coração e rapidamente correu. Ao se aproximar de Little Black, David segurou-o cuidadosamente nos braços e examinou seus ferimentos. Ele viu isso neste momento. Little Black tinha vestígios de sangue escorrendo pelos cantos de sua boca depois de suportar o golpe do Titã Zumbi anteriormente. Sua respiração estava estranhamente fraca, como se a energia dentro de seu corpo estivesse completamente interrompida. Isso fez o coração de David apertar-se de preocupação. Não fazia muito tempo que Little Black se tornou um elhão de nível comandante. Se sofresse ferimentos graves neste momento, representaria um sério obstáculo às suas futuras atualizações. Pode até. David não se atreveu a pensar mais, olhando para Little Black, que sempre esteve ao seu lado, agora mal conseguindo sobreviver. David sentiu como se seu coração estivesse sangrando. Miau! Nesse momento, o som da voz de Kola veio de repente. David virou a cabeça e viu que Kola havia de alguma forma chegado à entrada do corredor e agora caminhava em sua direção. Depois de chegar ao lado de David e Little Black, Kola olhou para Little Black deitado nos braços de David e soltou um suave miau, depois estendeu a pata e cutucou Little Black. Não vendo resposta de Little Black, Kola pareceu entrar em pânico e continuou circulando em torno de Little Black. Miau! Kola chamou Little Black, mas infelizmente Little Black ainda não respondeu. Agora, Kola pareceu perceber algo, e sua presença instantaneamente aumentou, uma aura forte e opressiva preenchendo todo o salão. Miau! 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 Kola, com olhos vermelhos sangue, olhou para o Titã Zumbi e soltou rugidos furiosos. Parecia acreditar que o cara na frente dele havia matado seu melhor amigo. Embora Kola muitas vezes intimidasse Little Black em dias normais, como familiares, o vínculo deles era muito profundo. Então, quando Kola não viu resposta de Little Black, o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi que Little Black havia sido morto pelo Titã Zumbi na frente deles. Sem hesitar, cheio de raiva, Kola saltou em direção ao Titã Zumbi. No ar, ele se transformou em seu estado extraordinário e suas garras rapidamente emergiram com um voxos. Vendo um gatinho aparecer de repente, o Titã Zumbi primeiro olhou para ele com curiosidade, depois pareceu sorrir. Então, balançou o punho novamente, com o objetivo de acertar Kola no ar. Devido à transformação em seu estado extraordinário, o tamanho da Kola mais que dobrou em comparação com o antes. Além disso, estava no ar, tornando-se um alvo fácil para o Titã Zumbi. E esse soco foi ainda mais poderoso que o anterior, então o punho do Titã Zumbi pousou rapidamente no corpo de Kola. No entanto, ao contrário da situação anterior de Little Black, Kola não foi derrubado pelo soco. Em vez disso, estendeu suas garras e agarrou firmemente o punho do Titã Zumbi, revelando suas presas afiadas. Miau! A raiva de Kola atingiu o auge e sua voz parecia carregar chamas violentas. Embora esse soco não o tenha feito voar,
ainda causou danos significativos à Kola. Suportando a dor, Kola estendeu suas garras afiadas e atacou ferozmente o braço do titã zumbi. Clang! O som da colisão de metal soou instantaneamente. Apenas algumas marcas de arranhões foram deixadas no corpo do titã zumbi devido ao ataque de Kola, mas não causou danos substanciais. A defesa é tão assustadora. David não pôde deixar de ficar chocado. Até o zumbi inteligente tinha uma defesa formidável, mas ainda assim foi quebrado pela poderosa garra de Kola. Olhando desta forma, a defesa do zumbi titã era muito superior à do zumbi inteligente. Acho que você deveria dar uma olhada. O palpite de David não estava errado. O principal método de ataque do zumbi inteligente dependia de sua própria inteligência para prever os ataques do oponente e adaptar suas táticas de acordo, de modo que sua maior força estava em seu cérebro. O zumbi titã, por outro lado, era diferente. Seu principal estilo de luta dependia de sua força bruta e do poder que rompia de dentro de seu corpo. Isso exigia combate corpo a corpo. Para melhor matar seus oponentes, sua defesa foi naturalmente aprimorada ao mais alto nível. Olhando para os arranhões em seu braço, o zumbi titã de repente torceu o pulso e agarrou Kola com força na mão. Miau! Kola instantaneamente soltou um uivo e lutou incansavelmente para agarrá-lo. Enquanto Kola lutava, o zumbi titã cerrou outro punho e ergueu-o bem acima da cabeça, como se estivesse prestes a esmagá-lo em Kola. Talvez devido à excitação. O zumbi titã continuou a fazer sons, e uma sugestão de frenesi mortal apareceu em seus olhos esbugalhados. Oh não! Vendo esta cena, David ficou tenso. Kola e Little Black eram seus dois animais leais, e ele não suportava vê-los se machucarem. Além disso, Little Black ainda estava inconsciente no momento, e se alguma coisa acontecesse com Kola, seu coração provavelmente iria quebrar. Só então, ele notou a luz do sol brilhando através das janelas do chão ao teto do corredor, diretamente sobre o corpo do zumbi titã, e sua sombra apareceu lentamente no chão. Vendo isso, David gritou rapidamente para Duke: Duke, entre em ação! O coração de Duke já estava cheio de raiva e ao ouvir a voz de David, ele não hesitou em liberar seus poderes. De repente, ele cerrou as mãos com força em direção à sombra do zumbi titã no chão. Instantaneamente, o braço levantado do zumbi titã congelou no ar. Vendo o sucesso de Duke, David finalmente deu um suspiro de alívio. Mas antes que ele pudesse comemorar, Sally exclamou de repente: Não! O dano de sombra não o afetará. Isso fez David virar a cabeça rapidamente e ver que depois de ser atingido pela técnica de dano de sombra de Duke, o corpo do zumbi titã apenas parou por um momento antes de levantar o punho novamente para atacar Coque, como antes. Duke também sofreu a reação dessa força e foi imediatamente rebatido contra a parede. O corpo de Duke ainda não havia se recuperado totalmente e ele jorrou sangue. Vendo essa cena, David não teve tempo de reagir e abriu diretamente um portal, correndo em direção à Kola. Ao mesmo tempo, Arnold ativou seu modo lobisomem e seguiu David, avançando. Sally, por outro lado, protegeu Sophie e incentivou a ativar Cellar e Alien, curando rapidamente Duke e Little Black. Em um piscar de olhos, David alcançou o lado do zumbi titã, então ergueu a lâmina espacial e cortou-a com força em seu braço. Este ataque foi um golpe poderoso que David havia reunido. E sua força era tão grande que até fez com que o invencível zumbi titã sentisse uma leve dor, fazendo com que o punho direito de Kola se afrouxasse lentamente. Capítulo 120. Aproveitando a oportunidade, Kola também conseguiu se libertar e saltou no ar, criando uma distância de 5 a 6 metros entre ele e o zumbi titã. David rapidamente abriu outro portão espacial e se teletransportou para o lado de Kola. Ele olhou para o Duque de rosto pálido e parecia um pouco nervoso. Felizmente, neste momento, tanto ele quanto Little Black foram banhados pela cura estelar de Sophie, permitindo-lhes recuperar algumas de suas habilidades em um curto espaço de tempo.
David franziu a testa enquanto olhava para o zumbi titã. O corte que fez em seu corpo lhe causou um pouco de dor e sangue escorria da boca de seu tigre. A defesa desse cara é incrivelmente forte. David não pôde deixar de murmurar para si mesmo. Ao mesmo tempo, aparentemente provocado, o zumbi titã de repente rugiu de raiva e atacou David. Suas centenas de quilos de peso pisoteando o chão fizeram todo o salão tremer. Cola! Saia do caminho! David gritou rapidamente para Cola e rolou para o outro lado. No entanto, ao fazer isso, ele expôs completamente Sally, Sophie e Duke ao ataque do zumbi titã. Os três tinham habilidades de combate fracas. Principalmente Sophie, que era a única curandeira do time. Se algo acontecesse com ela, isso perturbaria completamente o plano de formação de David. Sem pensar muito, David apertou sua faca curta de liga leve, cerrou os dentes e correu em direção ao zumbi titã que atacava. Independentemente das circunstâncias, ele teve que proteger a segurança dos três indivíduos. Ao mesmo tempo, Cola também ficou furioso. Suas garras de gato, afiadas como facas, surgiu mais uma vez, miau. Juntamente com David, atacou as costas do zumbi titã. Clang! O som da fricção do metal ressoou no corpo do zumbi titã. David balançou impiedosamente sua faca curta de liga leve no braço do zumbi, enquanto Cola subiu em suas costas e balançou descontroladamente suas garras. Este movimento pareceu ter algum efeito à medida que a velocidade do zumbi titã diminuía visivelmente, mas sua raiva ficou cada vez mais intensa. Sem dar tempo a David para reagir, o zumbi titã ergueu o punho e bateu-o ferozmente em direção a David. Vendo isso, David rapidamente torceu o pé e o punho caiu pesadamente no chão perto de seu nariz. O piso de mármore formou instantaneamente um grande buraco com o impacto. No entanto, o zumbi titã claramente não ficou satisfeito e estendeu a mão esquerda, com a intenção de tirar Cola das costas de David. Neste momento, Arnold ativou seu modo lobisomem e atacou o zumbi titã com um uivo. Estrondo! Com o ataque poderoso de Arnold, o zumbi titã foi lançado voando a mais de 5 metros de distância, fazendo com que as mesas e cadeiras do salão se quebrassem sob seu imenso corpo. Cola também saltou alto em um instante e pousou no ombro de David. Vendo que Cola estava ileso, David finalmente relaxou. Ele então olhou para o zumbi titã caído com uma expressão séria. O zumbi subiu lentamente do chão e moveu os ombros algumas vezes antes de emitir um som penetrante. Porém, desta vez, o som parecia carregar uma pitada de raiva, e seus olhos estavam cheios de raiva intensa. David sabia que eles haviam irritado completamente esta criatura. Através da batalha anterior, David percebeu que enfrentar o zumbi titã de frente era simplesmente impossível. Eles só conseguiram encontrar uma maneira de enganá-lo. Ele rapidamente examinou o ambiente ao redor e viu que, além de algumas mesas e cadeiras, não havia outros itens desnecessários no corredor. A maior parte da área estava vazia, sem nenhum objeto colocado ao redor. Eu acho que você deveria dar uma olhada. David teve uma ideia repentina. O zumbi titã era alto e pesava mais de 100 quilos, o que lhe proporcionava maior defesa, mas também algumas desvantagens. Uma dessas desvantagens era sua velocidade. Mover-se com um corpo tão grande era relativamente difícil. David percebeu isso durante os movimentos do zumbi titã. Por outro lado, os membros de sua equipe eram menores, mais leves e mais rápidos em comparação com o zumbi titã. Então, por que não usar a vantagem da velocidade para interagir com ele? Com isso em mente, David disse rapidamente a Arnold e Cola: Arnold, ataque pela direita. Cola, ataque pela esquerda. Troque de posição para evitar combate corpo a corpo. Precisamos usar nossa velocidade e agilidade para mantê-lo ocupado. Ao ouvir as palavras de David, Arnold assentiu e Cola soltou um miau. Olhando para o zumbi titã lento, David agarrou com força sua faca curta de liga leve e Arnold assumiu uma posição pronta para atacar.
Assim que o zumbi titã levantou o pé para se mover, David teve um pensamento repentino. Agora, vá! Ele imediatamente correu em direção ao zumbi titã como uma rajada de vento. Arnold e Cola também saltaram para os lados do zumbi titã. Quando chegaram à frente do zumbi titã, David balançou a faca ferozmente em direção ao peito, deixando um corte brilhante em seu corpo. O zumbi titã provavelmente não esperava que os humanos o atacassem de repente, então levantou o punho com raiva e tentou atacar David. Vendo isso, David rapidamente abriu um portão espacial atrás dele e apareceu lá, desferindo outro golpe poderoso com sua faca. Arnold e Cola mudaram rapidamente de posição após os ataques. Isso tornou impossível para o zumbi titã atingir seus alvos com precisão, e ele só conseguia bater no chão com os punhos. Em pouco tempo, o chão sob seus pés quebrou, revelando o reforço de aço subjacente. O zumbi titã ficou completamente furioso. Depois de 3 rugidos, ficou ainda mais frenético. Sua pele emitia um brilho vermelho, que ficou mais brilhante e cobriu todo o seu corpo num instante. David imediatamente sinalizou para Arnold e Cola pararem e observarem as mudanças do zumbi titã. Sob esse brilho vermelho sangue, a pele do zumbi titã parecia lembrar a lama de um pântano. Não só o sangue continuou a fluir de certas áreas, mas uma camada de pele vermelha começou a crescer em seus braços. Evolução secundária? David exclamou surpreso. Ele não esperava que o zumbi titã atingisse o estágio de evolução secundária. Isto significava que a sua defesa seria significativamente melhorada. E seus ataques se tornariam ainda mais desafiadores. David franziu a testa, pensando em estratégias. Neste momento, Duke e Little Black se recuperaram lentamente de seus ferimentos sob a cura estelar de Sophie. Eles se levantaram novamente, preparando-se para entrar na batalha. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.